Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Desculpa o olho meio inchado, que eu tô acordando cedo para poder gravar com calma, com silêncio aqui em casa, e para poder também fazer um bom trabalho sempre, né? Bem, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Ó, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Guerra do Paraguai, tá? Então, é um conflito que acontece aqui na América do Sul, o maior conflito entre nações sul-americanas, né? Provocou uma mortandade muito grande, principalmente no Paraguai, e até hoje rende, por assim dizer, polêmicas, né, sob o ponto de vista da geopolítica, tá? Então, é importante que a gente estude com bastante calma. Preparei uma aula, porque como é um assunto que eu gosto muito, né, preparei uma aula bastante detalhada até, né, sobre a Guerra do Paraguai. Bom, muito bem. Para nós falarmos então sobre a Guerra do Paraguai, nós temos que começar pelo, pela ideia de um grande projeto geopolítico paraguaio, a ideia do Grande Paraguai. Ao mesmo tempo, a ideia do projeto geopolítico da unificação da Argentina. Ao mesmo tempo, o projeto geopolítico do Império de mandar ali na Bacia do Prata para garantir a livre navegação dos rios da Bacia Platina, né, para poder se comunicar com as províncias do oeste brasileiro, Mato Grosso principalmente. Naquela época eram muito isoladas por terra, né? Era difícil chegar por terra. Você precisaria chegar pelos rios da região, né? Pelo Rio Paraguai, pelo Rio Paraná, pelo estuário do Prata. Então, era fundamental para o Brasil manter aquela via de comunicação aberta. O Paraguai também tem uma história pré-guerra muito específica, né? Um país que mais ou menos se industrializou, um país que tinha uma homogeneidade étnica formada pelos guaranis, né? A catequização deles ali pelos jesuítas, que sempre apostaram na educação, o que acabou resultando num país sem analfabetos. Também o modo de trabalho que os jesuítas colocaram lá quando fundaram os sete povos lá, né? Os sete povos não, os povos das missões paraguaias, depois que os bandeirantes acabaram com os sete povos das missões. Então, eles não acreditavam em escravidão, eles acreditavam em trabalho livre. Esse conjunto de fatores acabou fazendo com que o Paraguai, quando se tornou independente, com o apoio do Brasil, por sinal, para enfraquecer a Argentina, se tornasse uma nação diferente, inclusive apostando em industrialização. Tinha lá uma ferrovia, tinha uma fundição, né, uma siderúrgica grande, inclusive. Siderúrgica não, é uma fundição. A fundição faz ferro, a siderúrgica faz aço, né? Ainda eles não faziam aço. Muito bem. E o Paraguai tinha um problema geopolítico que tem até hoje, né? Que era e é a sua insularidade, países insulados, quer dizer, países que não têm saída para o mar, né? Áustria, Suíça, Cazaquistão, Bolívia, Paraguai, são países que não têm saída para o mar. E aí, o primeiro presidente do Paraguai foi o Gaspar Francia, um professor, né, que apostou muito em educação e industrialização. Também lembrar que lá no Paraguai não havia essa ideia de uma classe, uma elite agrária, né? Porque não havia latifúndios lá no Paraguai, né? As terras pertenciam ao governo, onde o Paraguai explorava o chá, né? O mate, né? Para fazer chá e tal. O Paraguai não tinha escravos, tinha alfabetização. Aí o segundo presidente foi o Lopes pai, né? E o filho dele foi, quando ele morreu, né? Presidente vitalício. Depois do Gaspar Francia foi o Lopes, depois o Francisco Solano Lopes, filho dele, né? Tornou-se presidente vitalício. Esse Francisco Solano Lopes, que estudou na Áustria, inclusive, né? E aprendeu na Alemanha, perdão, na Prússia, e aprendeu
as artes militares, ciência militar moderna, e que aprendeu muitas lições também com a Guerra Civil Americana, como nós vamos ver daqui a pouquinho, que tinha sido pouco antes da Guerra do Paraguai, né? Principalmente nas táticas defensivas, né? Por isso que a Guerra do Paraguai demorou tanto. Ele adota uma postura agressiva lá no Paraguai. Esse é o projeto geopolítico que eu estava falando do Grande Paraguai, né? De fazer com que o Paraguai anexasse outras áreas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, até conseguir ter uma saída para o mar através lá do Rio da Prata, talvez até se unindo com o Uruguai, para formar um novo ente geopolítico, né? Fazendo ali uma união entre Paraguai, a província de Corrientes e Entre Rios ali, né? Na Argentina, onde predominavam os guaranis, o Uruguai, e aí alcançando o Rio da Prata. Seria um ente geopolítico, um novo país que iria desequilibrar as relações na região da Bacia Platina e na América do Sul. E isso o Brasil não desejava, muito menos a Argentina. Tá? Aqui eu coloquei um quadrinho só para a gente ver o tamanho da encrenca que os paraguaios queriam se meter, né? O Brasil, mais de 9 milhões de habitantes, né? A Argentina, 1 milhão e 700, o Paraguai, 400 mil, e o Uruguai, 250 mil. Então, uma população bem pequena, muitos soldados, né? Um comércio exterior pequeno aqui no Paraguai, tá? Por conta até da sua insularidade, né? Ser um país insulado, não um país insular, que aí seria uma ilha, e uma arrecadação de impostos também bem pequena, quer dizer, um país basicamente pobre, né? Mais pobre de todos aqui, porém extremamente militarizado. Ó, vê se vocês conseguem captar comigo aqui a ideia do Grande Paraguai. A ideia do Solano Lopes era a seguinte: então aqui está o Paraguai, Aqui ele queria pegar essa essa província aqui da Mesopotâmia Argentina, Corrientes, que era predominantemente de etnia Guarani, e mais o Uruguai, onde ele tinha um acordo lá com um caudilho local. Então você teria um novo grande país surgindo aqui, ó, né? Essa era a ideia dele. E mais um pedaço do Mato Grosso que ele acabou abocanhando aqui, porque era uma província muito isolada, né? Mato Grosso naquela época, que hoje em dia é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então ia surgir aqui um novo grande país. Isso não interessava para as duas potências regionais, né? Quais sejam aqui o Brasil e a Argentina. Eles não queriam que isso acontecesse, surgisse esse novo ente internacional aí, o Grande Paraguai, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui o Paraguai, né? O Paraguai que, inclusive, queria, então, agora vendo numa escala um pouquinho menor, né? A gente consegue ver aqui a máxima extensão do controle paraguaio, entrando aqui, ó, pela Argentina, uma partezinha do Brasil, principalmente Uruguaiana aqui, né? E depois o Mato Grosso, olha quanto do Mato Grosso que os paraguaios conseguiram abocanhar, né? Tá certo? Então, vamos avançar aqui para a gente poder ir entendendo tudo. Bem, aqui foi o que os paraguaios realmente conquistaram, né? Numa outra escala ainda, tá? E já as principais cidades lá do Paraguai, e onde tem aqui a flechinha, nós temos ah, as batalhas, né, que aconteceram, né? Então, batalhas ao norte, você pode ver que a frente norte foi bem menor, né? Bem menor, tá? Uh, e realmente a guerra acontece aqui no sul, tá? A capital paraguaia, você sabe, cadê? A capital paraguaia está aqui, né? Ó, Assunção, certo? Ó, Assunção. Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ah, 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 ah. Galopeira, é. Uma mistura de galo com pera, é a galopeira. Bom, então, vamos avançar um pouquinho. Olha aqui, o Brasil. Então, o projetão do Brasil, né?
garantir a navegação no Rio da Prata, essa era a grande jogada, tá? Principalmente o Rio Paraguai, que permitia chegar até o Mato Grosso, né? Conseguir fazer um tratado de limites com o Paraguai e conter a influência argentina no Paraguai. O que o Brasil fez? Patrocinou a independência paraguaia, tá? Porque o Brasil não queria uma república forte na Argentina e também não queria uma república forte no Paraguai. Dividir para conquistar, né? Dividir para conquistar. E isso aqui é o mais importante. Todas as intervenções do Brasil no Rio da Prata, apoiando um, apoiando o outro, é sempre para garantir a livre navegação no Rio da Prata, tá? E também para impedir isso aqui, né? Impedir o separatismo lá do Rio Grande do Sul, que naquela época era estimulado pelos argentinos, né? Com armas, equipamentos, apoio político. Porque a Argentina também queria enfraquecer o Brasil. Bom, o Brasil fez várias intervenções lá no Rio da Prata, né? Para desestabilizar os nossos vizinhos, tá? Então, talvez, na opinião de alguns, né, essas intervenções no Prata que o Brasil fez, que estão lá no conjunto de características da nossa política externa, né, acaba entrando aí a Guerra do Paraguai também, né? Então, primeiro, o Brasil, em oposição ao Rosas, né, que era um governante lá da Argentina, faz uma aliança com os colorados no Uruguai. Lembra, sempre há a diferença entre colorados e blancos, tá? São dois partidos lá no Uruguai, colorados e brancos, né? Blancos. Também há diferença entre federalistas e unitaristas na Argentina. Os unitaristas ligados ao Puerto de Buenos Aires, né, são os porteños, os comerciantes, e os federalistas, o pessoal das províncias, ligado mais à agricultura. Tá? Na Argentina, ou melhor, a Argentina apoiava os blancos, o Brasil apoiava os colorados e a Argentina apoiava os blancos, tá vendo? Né? O Oribe, Blanco, certo? Foi derrotado. O outro cara que assumiu, também Oribe, era colorado, apoiado pelo Brasil. Oribe contra Oribe. Bom, depois, na própria Argentina, lá vai o Brasil intervir de novo. Um cara que não gostava do Brasil estava no poder. Era o Rosas. O que o Brasil fez? Interviu lá e interveio, né? E ganhou, né? E derrotou o Rosas, certo? Tirou o Rosas da jogada, né? E aí, pessoal, nós temos duas Argentinas, ó. Uma ligada aos unitaristas, os porteños, e outra ligada aos federalistas, né? A Confederação Argentina. Isso para o Brasil era o ideal. Mas essa situação acaba com o Bartolomeu Mitre assumindo o poder, né, em 1862, ele que era unitarista, né, faz lá um acordo com os outros caudilhos e cria a República Argentina em 1862, como nós a conhecemos hoje, mais ou menos. Mas ainda assim com descontentamentos locais bastante significativos, né? Esse mapa que quase não dá para ver nos mostra as diversas províncias argentinas, né? A província do Gran Chaco, né? Aqui é o Uruguai, né? A província Cisplatina, que o Brasil perdeu, porque a Argentina apoiou o separatismo do Uruguai contra o Brasil. Essa daqui é aquela, ó, essa daqui é aquela província de Entre Rios, tá? A Mesopotâmia Argentina, onde moram os guaranis, que tem parentesco com os paraguaios, que querem se unir com os blancos aqui do Uruguai. Então, veja só de novo o grande projeto paraguaio tomando forma, né? Vamos lá. Brasil e Paraguai sempre foram amigos, né? Como eu falei, ó, o primeiro país a reconhecer a independência do Paraguai foi o Brasil, inclusive nós fizemos o Paraguai acontecer para sacanear a Argentina, né? E tanto Paraguai quanto o Brasil eram contra o Rosas lá na Argentina. Paraguai e Brasil contra o Rosas, tá? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Bom, quando o Rosas foi derrotado na Argentina, que a gente viu agora há pouco, na primeira intervenção brasileira lá
no Rio da Prata, né? Quando Rosas foi derrotado, o pai do Francisco Solano Lopes, lembra que eu falei? Gaspar Francia Lopes pai, que é esse aqui, Carlos Antônio Lopes, tá? E depois o Francisco Solano Lopes. O Carlos Antônio Lopes, quando percebeu que o Rosas tinha sido derrotado na Argentina, que era inimigo dele também, decidiu forçar a barra contra o Brasil, tá? Olha lá, criando obstáculos à navegação no Rio Paraguai. Né. Grande erro, né? Grande erro. Ele queria então que o Brasil desse algum território lá para o Paraguai. Mas o Brasil, que já era o gigante naquela época aqui na América do Sul, não ia se entregar facilmente, né? Não ia entregar território para o Paraguai. O que acabou acontecendo foi um tratado de livre navegação por vias diplomáticas, a questão foi resolvida e a situação ficou em banho-maria para dar tempo para as partes negociarem durante 6 anos. Então, de 56 até 62, a situação deveria ficar em banho-maria. Em 62, os tais 6 anos depois, Lopes pai morreu e deixou o poder para seu filho Francisco Solano Lopes, tá? Que é o cara do Grande Paraguai, é o comandante paraguaio durante a guerra. Na Argentina, como eu já falei, surgiu Bartolomeu Mitre, né, unitarista, fundou lá a República da Argentina. Muito bem. A liderança do Bartolomeu Mitre foi contestada por essas duas províncias argentinas. Lembra que eu mostrei agora há pouco a Mesopotâmia? Aquele pessoal que o Solano Lopes, inclusive, acreditava que eles fossem se juntar a ele na Guerra do Paraguai? Pois é. O Urquiza, que governava entre rios e correntes, era aliado. Ó, olha que sacanagem. Ele era aliado do Francisco Solano Lopes. Olha aqui. Ele era aliado do Francisco Solano Lopes. E o Francisco Solano Lopes achava que o Urquiza iria ajudá-lo caso houvesse uma invasão, porque eles tinham um inimigo comum que era o Bartolomeu Mitre, presidente argentino. Então, só que o Urquiza tem seu projeto político próprio. Ele quer a Argentina, ele não quer ser Paraguai, ele não quer ficar tutelado pelo Francisco Solano Lopes, tá? Bom, aí Francisco Solano Lopes, né? O Kim Jong-un lá do Paraguai naquela época, né? Que já foi chamado de traidor da pátria, já foi chamado de herói, já foi, enfim, é o revisionismo histórico, né? Sempre fazendo aí as suas vítimas. Bem, aí começa então, né? Começa então aqui o jogo das nações naquela época. Chile, Peru e Bolívia ficam de fora naquele momento, né? O Gran Chaco naquele momento lá era, olha aqui, ó, domínio de indígenas indomáveis. Depois foram todos massacrados. Depois o Paraguai, o Uruguai, a Mesopotâmia e a Argentina, a Confederação Argentina, que também, né, a Patagônia, domínio de indígenas indomáveis, e o que seria a Argentina, digamos assim, politicamente ocidentalizada, né? Bom, e aqui o Brasil, né? E aqui o Brasil. Bem, 64. Pronto. O Brasil, percebendo que o governo. Deixa eu escolher outra cor aqui. Percebendo que o governo que estava no Uruguai podia causar problemas, era o governo do Uribe, que o próprio Brasil tinha ajudado a colocar no poder, lembra? O Uruguai é invadido pelo Brasil e derrubamos o Uribe. Quem assumiu foi o Rivera. Beleza? Então derrubamos o Uribe, colocamos o Rivera. Só que quem ganhou foi o Aguirre, que era, que era líder do Partido Blanco contra o Brasil. Aliado, não, né? Aliado. Ó. Eu escrevi errado. Aliado do Lopes contra o Brasil. Então, se você pensar bem, nós estamos vendo agora ó, o Lopes. Né, eu vou tentar escrever aqui. Ó, tá? Uma situação que é boa para o Paraguai. Nós temos o Lopes, que é um Z, tá?
no Paraguai, o Urquiza, isso aqui é um R, o Urquiza em Corrientes e o Aguirre, que não é o treinador de futebol, né, que ficou lá no São Paulo, que é um G, tá? E o Aguirre no Uruguai, certo? Então, essa é a situação, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Peraí. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, a situação fica assim, ó. A situação fica assim, quer ver? Se a gente parar para pensar, nós ficamos com o Lopes com Z, Paraguai, Paraguai, ficamos com o Aguirre, Uruguai, e ficamos com o Urquiza na Mesopotâmia Argentina, ali na província Mesopotâmia, lá na Argentina, tá? Mesopotâmia, na Mesopotâmia Argentina. Então, é uma situação super favorável para o projeto geopolítico do Solano Lopes. Por isso que ele decide avançar sobre o Brasil naquele momento e sobre a Argentina. Ele se acha forte o suficiente para avançar sobre Brasil e Argentina. Tá? Bem, então nós temos essa situação: Paraguai mais Uruguai contra Brasil mais Argentina, e ali, né, aquela zona de passagem que é a província de Entre Rios, a Mesopotâmia. O plano do Lopes era fazer uma blitzkrieg, né, com o apoio lá de Corrientes e Entre Rios, dominar aquela região, tá? Para poder, então, aqui, aquilo que eu havia falado agora há pouquinho, né? Para dominar aquela área toda e fazer o Super Paraguai, tá bom? A ideia era uma vitória sobre o Brasil e a Argentina, surgiu o Paraguai como potência regional, com saída para o mar e ainda conquista as áreas que estavam lá em contencioso, tá? E forçava então, aproveitando as divisões internas, né? Forçava então aí uma vitória, tá bom? Só que Dom Pedro II, claro que não vai permitir isso, né? E na hora da desgraça todo mundo se une. Bem, nós temos aqui então a guerra no Uruguai, né, com a saída do Venâncio Flores e tal. E aí começa, né? A guerra começa, na verdade, com o ataque ao navio brasileiro no Rio Paraguai, Marquês de Olinda, onde estava inclusive o governador que ia tomar posse lá no Mato Grosso. Isso é uma declaração de guerra, novembro de 64. Tá? O Paraguai, então, invade o Brasil, né, chegando ao Mato Grosso, tomando o Mato Grosso, e invade a Argentina, já em abril de 65. Quer dizer, aquela guerra relâmpago, o Paraguai super militarizado, tal, né, muitos homens em armas. Muito bem. Só que, né, a ofensiva paraguaia, que durou, se você notar aqui, quase um ano, ela acaba parando, né, ela acaba sendo detida, tá? Então vamos ver aqui quais foram os problemas que a ofensiva paraguaia enfrentou. Primeiro, o Uruguai não entrou na guerra ao lado do Paraguai, ao contrário, entrou na guerra ao lado da Aliança, o Tratado da Tríplice Aliança. Os aliados tinham muito mais recursos, como nós vimos lá no primeiro slide. O Paraguai não tinha como receber reforços, não tinha como receber armas, como receber equipamentos. Corrientes e Entre Rios não entraram na guerra, o Urquiza não quis entrar na guerra ao lado dos paraguaios. E os paraguaios, que deveriam ter ido até o Uruguai, pararam no Rio Grande do Sul para saquear Uruguaiana, que era uma cidade ali na fronteira, eles acharam que era muito rica, e ficaram meses ali saqueando Uruguaiana. Né? Meses. E isso foi um problema sério, porque atrasou a ofensiva paraguaia. Foi um erro ter deixado os paraguaios, né, entrarem em Uruguaiana. E aí, então,
deu tempo para o Bartolomeu Mitre, esse é o presidente da Argentina na época, né? Bartolomeu Mitre, e também para o Dom Pedro II organizarem o contra-ataque, tá? Esse paraguaio aqui, ó, o general Robles, que era o comandante da ofensiva sobre o Brasil, acabou, né, entrando para a história como um alcoólatra que permitiu aí esse atraso na ofensiva paraguaia. Já em 1865, a guerra acaba praticamente sendo decidida na Batalha Naval do Riachuelo, né, vencida pelo Brasil, pelo almirante Tamandaré, impedindo então que os paraguaios recebessem apoio do exterior, tá? E o general Estigarribia, que assumiu no lugar do Robles, é derrotado em Uruguaiana, certo? Acabou a ofensiva paraguaia, agora é a hora da contraofensiva. Aqui uma cena, né, pintada depois lá do navio brasileiro, né? Os navios paraguaios bem menores, né? Lá na Batalha do Riachuelo. Bom, os paraguaios, então, começam a se defender. Começam a se defender. A guerra entra numa outra fase, em que os paraguaios, aprendendo as lições da Guerra Civil Americana, vão se defender. Primeiro, quem comanda é o Bartolomeu Mitre, né? Lá da Argentina, tá? Para expulsar os paraguaios do território argentino, certo? O grande objetivo, a chave para tomar o Paraguai era tomar essa fortaleza aqui, ó, a fortaleza de Humaitá, que por sinal foi construída por engenheiros brasileiros. Então nós tínhamos todas as plantas, né? Tá? Tomamos Humaitá, invadimos Humaitá, conseguimos derrotar os paraguaios lá em Humaitá, não foi fácil, né? Aqui já era o Caxias, o general brasileiro que liderava o processo, e avançamos então sobre o Paraguai. Fizemos o cerco ao Humaitá, né? Está aqui toda, né? Primeiro fomos derrotados também lá em Tuiuti, não foi fácil, né? Até porque o Humaitá fica no meio do Chaco paraguaio, né? Do Pantanal, né? Outro bioma, é o mesmo bioma com outro nome, né? É o Pantanal brasileiro, Chaco argentino. E conseguimos tomar o Humaitá, o que abriu caminho para a tomada de Assunção, certo? O grande problema é que não havia mapas lá do Paraguai, os paraguaios conheciam o terreno, e isso fez com que eles pudessem, né, resistir por bastante tempo ao nosso assédio. Cada vitória era difícil, né? Nós perdíamos muitos soldados pelas baixíssimas condições sanitárias do nosso exército, perdíamos soldados para a malária, para as doenças tropicais todas, além do exército paraguaio lutando no seu próprio território, né? Uma espécie de guerra do Vietnã 150 anos antes. Bem, ó, tropas aliadas encontraram um terreno pantanoso, que é o Chaco, vegetação fechada, né? E a defesa paraguaia conseguindo se manter com facilidade até, né? Entregando cada centímetro de território com grande dificuldade. E o Caxias lá, vencendo as batalhas, né? Uma guerra de posição até 1867, porque também é interessante perceber que era preciso primeiro reorganizar as forças aliadas, né? Em 68, até com problemas internos, o Mitre saiu e quem entrou? Caxias. Olha. Ele assumiu todas as forças, porque até então ele mandava só nas forças do Brasil. Caxias, que depois seria o Duque de Caxias, né, na época Marquês, assume o comando das forças aliadas. E aí nós vamos para cima deles, internamente uma grande oposição à guerra, né? Cercamos o Maitá, tomamos o Maitá, e aí chegamos até os paraguaios se retiraram de Humaitá, né? E o Solano Lopes foi então se retirando em direção ao interior do Paraguai. Note, se as áreas mais populosas do Paraguai já eram desconhecidas, imagine o interior do Paraguai, né? Uma grande mortalidade, né? Que foram indo cada vez mais para o norte do país, e o Caxias defendendo que houvesse um tratado de paz, tá? Envolvendo lá, que houvesse um tratado de paz envolvendo o Paraguai. Dom Pedro, que havia se sentido pessoalmente ofendido por Solano Lopes,
que chamava os brasileiros de macaquitos e tal, né? Só aceitava a cabeça de Solano Lopes. Ele queria um corpo, ele queria um cadáver. Bem, essas negociações não aconteceram, né? As propostas foram recusadas, até porque o Brasil, o Brasil queria mostrar que não estava com a brincadeira na região do Prata, tá? Em 68, nós tivemos uma vitória decisiva, né, que mostrava realmente que o Paraguai seria derrotado, que é a Batalha de Lomas Valentinas, né, nós conseguimos vencer. E aí o Caxias foi vencendo batalha atrás de batalha, olha lá, né, mas sempre com muita morte, com muita crueldade. Lembra da música? Fui no Itororó, beber água não achei, achei linda morena que no Itororó deixei. Hein? O que diz essa música, na verdade? O Itororó é um rio lá do Paraguai. Fui no Itororó, beber água não achei. Por quê? Porque os cadáveres e o sangue dos paraguaios impediam que se bebesse a água. Deixei linda, não, achei linda morena. Eram as mulheres paraguaias que acompanhavam seus maridos na guerra, fornecendo logística para eles, alimentação, cuidados médicos. Quando o marido morria, a mulher ficava ali fragilizada e era estuprada pelos soldados da Tríplice Aliança. É, não foi bonita a guerra, não. Tá? Achei linda morena que no Itororó deixei. As mulheres eram abandonadas lá, né? Eram estupradas e abandonadas pelos brasileiros. Depois a Batalha de Avaí, Lomas Valentinas, já falamos, né? Bem, não tinha jeito, o Caxias derrota os paraguaios nessas batalhas decisivas, né? À custa de muitas vidas, chega em Assunção, pronto. Tomou Assunção, acabou a guerra. Assunção é a capital, mas o Solano Lopes estava vivo ainda, né? Com o auxílio de crianças, velhos, né? Ele consegue então reorganizar o exército paraguai, bem ou mal, foge lá para o norte. Aqui são os soldados paraguaios na época, né? Crianças esquálidas, né? Crianças aí esquálidas. E aí, em 1º de janeiro de 69, quando nós já tínhamos ocupado a Assunção, Caxias se retira. Fala, olha, volta para o Rio de Janeiro, não quero mais ser comandante, tá? Ele retira-se do Paraguai, volta para o Rio de Janeiro, contra as ordens até de Dom Pedro, que nomeia o seu genro, o Conde de, para a perseguição a Solano Lopes, tá? O marido da princesa Isabel, né? Gastão de Orleans e Bragança, o Conde de, torna-se, então, comandante das tropas brasileiras para acabar com o Solano Lopes, certo? Ele tinha, claro, 2 grandes generais ainda a auxiliá-lo, né? Não vamos esquecer aqui o general Osório, né? Patrono da nossa arma de cavalaria, né? José Maria da Silva Paranhos, então, grandes generais brasileiros, em tese aí comandados pelo Conde D, mas dando aí toda a parte estratégica para ele. Finalmente, ele vai seguindo o Solano Lopes. Solano Lopes vai fugindo, ele achou que fosse ficar pouco tempo lá, ele não queria nada disso para a vida dele. Finalmente, o general Câmara, outro cara importante que ajudava ele, alcança e mata Solano Lopes na batalha do Cerro Corá, ou a Costa Inhu, como nós costumamos dizer lá, né? Solano Lopes, dizem que a última coisa que ele disse foi "Muero con mi patria". Bom, então acaba a Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, tá? Os aliados, então, estavam desunidos a princípio, não conhecíamos o Paraguai, né, a geografia paraguaia, o clima extremamente hostil, os soldados paraguaios lutando na sua terra e as tropas aliadas perdendo combatividade, até porque não viam sentido naquela guerra, né? Bom, quando o Brasil foi atacado, ele teve que organizar o seu exército. Os navios brasileiros não eram para alto mar e não para batalhas fluviais. Terminando a guerra,
O Paraguai continuou existindo, aquela famosa estratégia do algodão entre dois cristais, né? O Paraguai como um estado tampão entre Brasil e Argentina, também evitando que a Argentina se apropriasse da região do Chaco, tá? Em 72 foi assinado aí um tratado de paz imposto ao Paraguai, né? Dizendo que o Paraguai abria mão de suas pretensões territoriais, tá? Em 78 também se estabeleceram as fronteiras definitivas entre o Brasil e a Argentina, certo? Muito bem. O Paraguai virou um país de segunda linha, vamos dizer assim, né, para dizer o mínimo, e acabou perdendo muito território, né? Perdeu território para a Argentina, perdeu território para o Brasil, tá? O Brasil entrou com 139 mil homens, perdeu 50 mil, né, uma mortalidade bastante grande. O Uruguai, 5 mil homens, e a Argentina, 30 mil. Então, uma guerra basicamente brasileira que custou 10 anos de orçamento do Império. 10 anos de orçamento do Império. A maioria dos mortos de aliados e paraguaios foi por conta de doenças e a questão do clima, né? O exército brasileiro sai unificado, fortalecido e vira uma grande força política, né? Como é até hoje, certo? Um distanciamento da monarquia, que vai gerar depois a questão militar, que vai colaborar, enfim, para que em 1889 um militar proclame a República. 10 anos, endividamento, tudo isso como herança da guerra e, no longo prazo, enfraquecimento da monarquia, o enfraquecimento da monarquia brasileira, né? Então nós passamos a ter aí um processo de enfraquecimento da monarquia a partir daquele momento. Bem, essa é a nossa aula, a parte teórica, tá? Nos exercícios que eu trouxe para você, eu queria, deixa eu pôr aqui, eu queria que você visse também os exercícios, tá? Antes da gente encerrar, né? Lembrando que sobre essa aula você não precisa fazer nada, tá? Só assistir, claro, a aula com atenção, né? E procurar depois também seguir as referências que eu vou deixar aí, tá? Vamos ver aqui então a resolução dos exercícios sobre a guerra do Paraguai. Eu vou deixar 2 vídeos para vocês assistirem, né, para servir como reforço e como revisão, tá bom? Então, a resolução da aula 12, a Guerra do Paraguai, o primeiro exercício diz assim: de 64 a 70, novembro de 64 até 70, né, foi definida por alguns historiadores como um momento de apogeu do Império, outros preferem considerar uma demonstração do seu declínio. Tal discordância, né, uma discordância historiográfica, se justifica porque o conflito ajudou a profissionalizar e politizar o exército brasileiro, contribuindo para, inclusive, o abolicionismo, né? O exército volta de lá abolicionista porque muitos escravos, ex-escravos, né, lutaram na Guerra do Paraguai. Olavo Bilac escreve uma laudatória aqui, né? Uma imagem negativa da cidade onde residia, que era a cidade de São Paulo. Vamos ver aqui. Não posso viver numa cidade, numa terra onde só há frio, garoa, lama, republicanos, separatistas e tupinambás, índios. Decênios depois, lá na Pagu, né, a Patrícia Galvão, né, modernista de 22, dizia: São Paulo é o maior centro industrial da América do Sul. O pessoal da tecelagem, o que é? Eu não enxergo. O pessoal da tecelagem soletra no cocoruto imperialista do bonde Camarão, é o nome que se dava ao bonde, né? Camarão. A italianinha matinal dá uma banana pro bonde. É coisa de modernista, até difícil de ler essas coisas, né? Vamos lá. Da data da carta de Bilac ao ano da publicação do livro de Pagu, houve em São Paulo modificações provocadas, aqui, ó, alternativa C, né? Expansão do assalariamento, crescimento do mercado consumidor interno, até por conta da chegada dos imigrantes. Tá? Bom, eu vou deixar, primeiro, uma controvérsia historiográfica entre
dois caras que escreveram um livro sobre a Guerra do Paraguai. O Maldita Guerra, do Francisco Doradioto, e o José Júlio Chiavenato, sobre a Guerra do Paraguai, né, o genocídio americano. Esse livro do Chiavenato antes do livro do Doradioto, tá? Esse aqui dizendo que o Paraguai foi vítima do imperialismo, que a Inglaterra é a grande culpada, e esse aqui dizendo que não, que foram questões, né, mais complexas. Vou deixar também o link de um debate entre o Doradioto e um antropólogo falando sobre a guerra do Paraguai e tal, porque você tem duas leituras para essa guerra, né? E vou deixar também, então tá aí, ó, o debate da TV Univesp, né? Eu vou deixar o link lá para você, tá? Fica tranquilo, mas tá aí. Vou deixar também uma revisão mais leve, mais legal de um cara que eu gosto muito, que é o Eduardo Bueno, um grande historiador brasileiro, que fala sobre a Guerra do Paraguai no canal dele, lá no Buenas Ideias, tá? Para você ter aí uma revisão mais bem-humorada desse processo. Tá bom? Muito bem. Então, deixa eu vir aqui. Era isso que eu queria passar para você sobre a Guerra do Paraguai. Com esse processo, cadê? Com esse processo, nós conseguimos chegar então ao fim do caderno 3. Quando nós voltarmos das férias antecipadas, no dia 18 de maio, nós já começamos nossas novas aulas com o caderno 4, tá bom? É isso aí. Boa sorte, veja os vídeos, não precisa fazer resumo, já dei a resposta do exercício. Fique com Deus, boas férias, até dia 18.